Olá, está começando agora mais uma edição do 2022, O Brasil que Queremos. Seu programa semanal para pensar um Brasil melhor para as próximas décadas. O programa de hoje vai falar sobre ética e sua influência na sociedade. Os convidados do 2022 Brasil discutem as saídas para as crises que o país tem enfrentado atualmente. Eles trazem reflexões sobre o papel da ética em setores vinculados à educação, religião e à política e também analisam questões éticas associadas à mídia e sua responsabilidade social. Acompanhe o painel. Vamos iniciar mais um painel dentro do movimento 2022, o Brasil que Queremos. O painel de hoje vai tratar de ética e tem por título Por um futuro ético no país. A ética é uma das questões mais importantes no contexto de nossa sociedade, tanto da esfera pública quanto de nossas vidas privadas. Somos éticos quando refletimos sobre o que fazemos, quando medimos e qualificamos nossas ações, levando em conta o que somos e que podemos ser, com base no reconhecimento do outro, seja ele nosso próximo, a sociedade ou até mesmo o planeta. Sem a ética, não sabemos nos situar em nenhuma esfera de nossas vidas. Sem a ética, nos tornamos alienados, ou seja, figuras desconectadas de uma reflexão sobre o sentido da vida em sociedade. Para esse painel, convidamos três ilustres personalidades, professor Geraldo de Souza Júnior, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, ex-reitor da Universidade de Brasília e o coordenador do projeto Direito Achado nas Ruas. Um outro convidado, ilustre convidado, é o padre José Hernande Pinheiro, que é sacerdote católico, membro da Comissão de Justiça e Paz da Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros e é também da Comissão de Direitos Humanos da Presidência da República. E a nossa terceira convidada é a pastora Romy Márcia Benck, que é secretária-geral do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. Ela é bacharel em Teologia e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sejam bem-vindos a esse painel. Eu formularia uma primeira pergunta a todos os nossos convidados, que seria essa. No contexto atual, quais os valores que podem orientar as ações éticas da sociedade brasileira? E pediria à pastora Romy fazer a primeira intervenção. Pensando sobre o contexto atual, quais as orientações éticas que a gente poderia valorizar, recuperar ou enfatizar? Eu penso que uma dimensão ética muito importante é a dimensão do respeito e da valorização do outro, da outra pessoa. E a gente vê muitas ações de agressão. Eu penso muito especificamente no caso dos povos indígenas guaranis e caiovás, que vivem uma situação de extermínio no Mato Grosso do Sul. E a gente vê que essa situação de extermínio é provocada por uma dimensão bastante forte da ambição humana. Então, ali a vida está colocada em risco. E aí vem uma grande pergunta pelo que nós precisamos e deveríamos valorizar mais. O que é que orienta a nossa vida, o nosso padrão de vivência? É o direito do outro também, a existência, ou é a nossa gana, a nossa necessidade de ter lucro, lucro e lucro? Professor José Geraldo, que também é o coordenador do grupo de trabalho sobre ética do nosso movimento. Por favor. No Brasil, contemporaneamente, diante do quadro de esgarçamento social que estamos vivendo, né,
e também de decadência no campo da política, onde mais a ética se faz exigência, né? Eu sigo os enunciados que abriu o professor Isaac quando iniciou o painel, né? A ética, né, pressupõe que nós nos comprometamos com a nossa responsabilidade comum de construir politicamente um país em que a existência se realize pela dimensão da dignidade. E construir a dignidade no contexto que vivemos, tomar em conta que as profundas desigualdades que não são derivadas das condições materiais do país, porque é um país rico, é um país com potencial, mas da falta de perspectiva ética para construir programas equitativos de distribuição da riqueza social e de reconhecimento da competência política da sociedade pelos seus organismos e pelas suas potencialidades subjetivas para construir um projeto de sociedade. Então, eu entendo que, contemporaneamente, a ética, que é a própria medida da convivência, que é o campo a partir do qual nós construímos os padrões de coexistência, né, é o que mais se exige do ponto de vista de resgatar a política para construir padrões de vida digna, de vida material abundante, de vida feliz, né, em que a condição material possa ser satisfeita com uma distribuição que não seja egoísta, de uma distribuição que não obedeça a uma acumulação perversa, em que o outro entre na cogitação desta equidade, porque para poder acumular egoisticamente, o outro precisa ser negado. Né? Então, eu acho que, no momento contemporâneo, este é o grande padrão que precisamos alcançar e que a política tem negligenciado ou tem sucumbido em função dos egoísmos, e que, felizmente, hoje é sintomático que tenha convidado 2 teólogos, né, porque é dessa fronteira que tem surgido algum indicador, né, de orientação para resgatar a dignidade da vida humana contra a doença da acumulação egoísta. Padre Hernani, por favor. Em primeiro lugar, minha saudação aqui aos colegas da Reflexão e a todos os telespectadores. E como eu fui apresentado pelo professor Reutemann como membro assessor da CNBB, eu gostaria de começar dizendo que a ética e a religião estiveram muito ligadas desde o ambiente dos gregos de Aristóteles e tinham um elemento comum nos primeiros séculos, que era querer o bem. A ética é querer o bem. Depois, então, que houve a evolução, cada setor ficou independente, eu gostaria de começar minha reflexão nessa perspectiva de querer o bem, dizendo que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou um documento recente que se chama Crise e Superação. Né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de crise. Eu não viria propriamente como negativo, crise ética e talvez crise da ética. Eu viria muito mais na perspectiva do que os chineses chamam no problema está a solução. Talvez a gente pudesse analisar como é que se coloca essa crise para ver quais são as perspectivas de superação desta crise no momento atual do Brasil. Né? Eu gostaria de chamar a atenção para 2 aspectos, né, que eu acho que caracterizam bem a crise. Em primeiro lugar, o aumento da população do Brasil nos últimos 50 anos foi de uma celeridade tão grande
que os critérios ficaram um pouco embaralhados. Então, isso realmente, a centralidade do brasileiro na cidade, a cultura urbana, realmente questionou os critérios éticos. E um outro aspecto também que nos coloca nessa perspectiva da crise é, sem dúvida, a questão da modernidade, também célere, uma modernidade que veio também nos últimos decênios, que sem a participação da população. Então, criou então uma tensão entre uma ética popular e uma ética das elites. Criou uma desigualdade muito grande, o que faz com que esse querer o bem seja profundamente questionado. Eu perguntaria ao professor José Geraldo, numa comunidade ética, qual o valor que se deve atribuir ao agir político, especialmente no contexto que nós vivemos hoje, de crise brasileira? A comunidade se constitui pelo agir político. Padre Hernani lembrou Aristóteles e devemos recordar a sua obra mais celebrada, que é A Política, na qual ele traz uma definição de homem, para dizer que o homem é um animal político, zoom politikon, né? Não diz que é racional, não buscou outros atributos, mas reivindicou o fato de que o humano se constitui pela política, que é o que a filosofia sempre indicou. Hegel, por exemplo, recuperando um pouco esse aspecto, vai dizer que nós não nascemos homens. A condição biológica originária não nos designa. E depois Simone de Beauvoir, hegelianamente, em relação às condições do feminismo, vai dizer o mesmo relativamente à mulher: não se nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, a chamada para o fato de que a humanização é uma consequência do agir político. Logo, um agir político que tenha valores no sentido de apontar para aquilo que é a caracterização do que é plenamente humano, que é capaz de construir parâmetros de coexistência, não aniquilar o outro, não se sobrepor com suas razões às que possam ser confrontadas, e que está na origem de todo o fundamento da condição de formação da comunidade. Os representantes cristãos que estão aqui vão lembrar que lá nas Escrituras, por exemplo, tem uma definição da formação da comunidade cristã antiga. E lá se diz: quando então os apóstolos traziam, os cristãos traziam os apóstolos o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Olha aí, uma agenda ética que é uma afirmação da política como condição de constituição da comunidade solidária. Pastora Romy, dentro do que o professor Geraldo falou, qual as contribuições que as religiões têm feito pela ética? Eu acho que as religiões, elas têm sempre grandes contribuições para dar, porque as tradições religiosas, de uma maneira geral, elas devem ser consideradas como um patrimônio imaterial da humanidade. E eu acho que uma das grandes contribuições que as tradições religiosas dão é exatamente essa perspectiva do cuidado com o que a gente agora está chamando chamou na campanha da fraternidade ecumênica, que a gente diz o cuidado com a casa comum, que é o cuidado com a criação, o cuidado com os indivíduos, o cuidado com os seres humanos. E uma outra contribuição relevante das tradições religiosas, que a maioria delas tem esses grandes movimentos proféticos, que questionam as relações de poder. Tanto as relações de poder, que hoje a gente poderia dizer das elites, né, vamos dizer assim, quanto das próprias relações de poder internas, muitas vezes dentro das próprias instituições religiosas. Então, as tradições religiosas, eu acho que elas têm exatamente essa função, essa tarefa de chamar atenção para os limites, porque o pecado é quando o ser humano quer se colocar no lugar de Deus.
Então, a perspectiva de um Deus supremo, de um ser misterioso, de um mistério, é exatamente sempre de nos lembrar dos nossos próprios limites humanos, que o ser humano pode ser o demônio dele mesmo. Certo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos no segundo bloco desse painel. Voltamos para o segundo bloco do painel por um futuro ético no país. Padre Hernani, qual a sua opinião sobre a influência dos meios de comunicação sobre a ética? Bom, em primeiro lugar, os meios de comunicação são muito importantes para a sociedade. São importantes para a sociedade porque são instrumentos, deveriam ser pelo menos, instrumentos de transmitir a verdade, os valores que dão sentido profundamente à pessoa humana, à dignidade humana. Agora, nós sentimos que realmente os grandes meios de comunicação no momento atual estão muito aquém do que nós gostaríamos que fossem, né? Infelizmente, a questão da centralidade dos grandes meios de comunicação em poucas famílias criou um certo oligopólio em que realmente eles se intercomunicam entre eles na mesma perspectiva ideológica, criando realmente uma tensão entre a cultura do povo, né, e a cultura que os meios de comunicação tentam incrementar no meio popular. Eu fiquei muito impressionado uma vez, estando na ilha Grande Gurupá, lá no limite de Macapá com o Pará, em que todo mundo estava trajado conforme a TV Globo apresentava, né? Então eu perguntei, vocês veem a TV Globo aqui? Disse, não, por enquanto não, mas os comerciantes vendem os trajes e nos contam as novelas. Então isso me impressionou muito, porque eu cheguei dizendo aqui que os meios de comunicação estão chegando até onde não chegam, né? Porque realmente forma toda uma nova mentalidade e nos últimos anos realmente as TVs têm tido uma influência muito grande na cultura do povo e os critérios éticos são interpelados. Eu sou de origem de uma família do interior do Ceará. Ficava muito impressionado ao visitar lá o interior do Ceará, como realmente as TVs têm hoje influência na formação da personalidade das pessoas. Então, me parece que urge uma certa interpelação, sobretudo de meios de comunicação alternativos, que possam transmitir, de fato, esses valores que nós consideramos realmente éticos, para que realmente possamos formar nova mentalidade e os meios de comunicação sejam realmente um grande instrumento para o nosso povo. Professor Zé Geraldo, indagaria ao senhor quais seriam os princípios éticos que devem ser utilizados para o estabelecimento das políticas econômicas? A economia é exatamente a mediação para a constituição de uma vida digna. O jurista e político brasileiro João Mangabeira, né, costumava dizer que a condição plena da dignidade não se realiza sem que se constituam no sujeito dois direitos fundamentais que são organizados à base dos chamados direitos elementares e o outro contexto que é constituído à base dos direitos alimentares. Quer dizer, a economia é a mediação para que a condição material, que é se alimentar no sentido pleno, né? Não é apenas
a comida, tudo que represente a condição de dignidade, que sabemos envolve o trabalho, envolve a alimentação, o pão, né? Envolve a possibilidade de produzir a terra, né? Então, a economia é a base por meio da qual se realiza esses fundamentos, e é algo que está na sua origem, quando ela, inclusive, assume aquilo que os acadêmicos tornaram trivial, que é a sua dimensão mais aprofundada, que é de sua dimensão de economia política. E aí mesmo, todos os grandes economistas nunca perderam de vista esta condição. A partir, inclusive, de Adam Smith, né, que é tão celebrado porque escreveu o livro A Riqueza das Nações, mas nós esquecemos que antes ele elaborou o livro A Teoria dos Sentimentos Morais. Ou seja, a reivindicação da ética como base da construção da dinâmica do econômico, que só é realmente político, e economia política, se corresponder àquilo para o que a atividade econômica é necessário, ou seja, fazer a vida feliz, fazer a vida plena, né? Então, pelo que já vimos aqui, temos perdido isso, ou por estruturas de pecado, se quisermos tomar a linguagem religiosa, ou por estruturas políticas de iniquidade, em que nós excluímos da condição da economia aqueles que, vamos dizer, não compartilham as identidades com as quais nós nos reconhecemos, né? Então, nós negamos essas identidades trabalhando para o aniquilamento do outro, ou porque são ignorantes, ou porque são pobres, ou porque são migrantes, sempre sobras da acumulação, né? Então, eu acho que a economia precisa recuperar, nem falo em Marx, eu falo lá em Adam Smith, os sentimentos morais que lhe deram origem, né? E, portanto, tudo que ela precisa é de ética. Pastora, perguntaria como nós poderíamos promover e consolidar os valores éticos dentro do sistema educacional brasileiro? Essa é uma boa pergunta e bastante complexa, considerando que a educação hoje ela está em disputa, né? A educação está em disputa e aqui no Brasil, especialmente, a gente tem visto alguns movimentos interessantes para alterar leis que vão interferir diretamente na educação e diretamente na função que a educação tem em fortalecer valores éticos, numa perspectiva de que o professor José Geraldo estava falando, da valorização do outro, das formas como a gente estabelece as relações humanas, relações com a economia e assim por diante. Eu penso que a educação é um elemento fundamental para a geração de consciência, para a visão crítica. Sem visão crítica, a gente não consegue problematizar essas relações de poder que orientam a economia, a política e assim por diante, e por isso ela é justamente tão importante. Penso que é na educação, sim, que a gente precisa fomentar espaços de reflexão, de debate, de conhecimento dos clássicos, de valorização do conhecimento que cada pessoa traz a partir da sua própria formação como indivíduo, da sua cultura. E a educação ela não se restringe somente aos meios formais, mas também aos espaços outros que constituem a vida, as próprias tradições, os espaços de formação das próprias tradições de fé, da relação do dia a dia. É interessante que justamente nesse contexto em que a gente está vivendo, em que a gente sabe que tem um neoliberalismo de novo querendo tomar conta do mundo, é a educação que entra como um dos elementos em disputa, porque ela é muito importante para a formação das mentes, das cabeças, das consciências.
Mas eu penso que a gente precisa resgatar o papel e o valor da educação exatamente para isso, ou seja, para a gente refletir o que é que nós queremos enquanto humanidade, para qual sociedade nós queremos ir. E sem educação isso é impossível de ser feito. Padre Hernani, qual é a sua observação dentro desse tema da influência da educação em consolidar os valores éticos? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que se nós partimos do princípio de que vivemos um momento de crise e busca de superação, essa crise perpassa realmente todos os âmbitos da sociedade. Naturalmente, perpassa a família, perpassa a escola, perpassa a educação como tal. Agora, eu acho que precisamos cada vez mais, e eu estou me lembrando de uma frase do Papa Francisco aos jovens lá no Rio de Janeiro. Ele dizia o seguinte: ele desafiava a juventude a ir contra a corrente. Né? Então eu acho que realmente tentarmos não só ter esperança imediata, mas o que Paulo Freire dizia, ser esperançoso, uma esperança dinâmica, que possa construir novos critérios éticos ou novos valores que possam realmente pensarmos numa perspectiva de uma nova sociedade. E aí, se não me engano, poderíamos fazer uma distinção também entre ética pessoal e ética coletiva. Né? A dimensão da ética pessoal, que a educação tem um papel muito importante, né? Formar valores nas pessoas, mas também essa ética pessoal está em dialética contínua com a ética mais coletiva. Né? Então podemos separar, podemos até distinguir, mas não separar. E nessa perspectiva de esperança, eu gosto também da frase de Santo Agostinho, quando ele diz que estamos sempre procurando para achar, mas estamos achando para procurar. Eu acho que é um processo lento, mas que, sem dúvida, que temos a obrigação, temos a necessidade de incrementar valores que tanto influenciem nas pessoas, na educação, como influenciem na perspectiva da sociedade. O professor Zé Geraldo, o Padre Hernani citou o Papa Francisco, que tem feito manifestações que encantam a todos nós. Né? Qual a importância dessas manifestações de nosso querido Papa Francisco? A meu ver, ela é dupla. A primeira é porque parece que nessa conjuntura é a única voz que é ouvida. Não há grandes líderes e não há líderes com sentimento do humano. Há líderes com sentimento da relevância para o seu país, para a sua crença. E o Papa tem falado como uma voz que atinge a todos, homens e mulheres de boa vontade. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que, pela primeira vez, nós temos um Papa que vem do Sul e que nos ajuda, me valendo aqui de Paulo Freire, a suliar as questões. Né? Até hoje nós só tivemos posições que norteiam as questões. A suliar, a olhar desde os que estão de fora, que são historicamente excluídos, que são os ocultados pela história. E ele tem esse sentimento de que ele, para evangelizar, é preciso da dignidade humana. E ele parece ter clareza disso em também duplo aspecto. Os seus temas, a encíclica Laudato Si, a Casa Comum, a exortação evangélica, resgatando a dimensão da política para dizer que a política é a dimensão sublime da caridade. E a bula da Misericórdia e Vultus dizendo que sem justiça não há dignidade. Né? Então, a importância dele, a meu ver, vem nisso e a capacidade de interlocução que ele acabou estabelecendo. Eu quero dizer que eu tenho substituído nas minhas aulas, não sem abandoná-los, Marx, Aristóteles, Platão,
Platão, Hegel, e tenho trabalhado muito com esse Papa, sabe? Porque, além de tudo, ele conseguiu construir uma linguagem pedagógica, uma comunicação. Ele fala, a gente entende. Ele fala, a gente sabe que não tem subterfúgios. Ele fala e a gente sente que ele carrega uma dimensão sincera, uma dimensão que é fraterna, que é de compartilhamento, que é de solidariedade com a gente. Eu acho... Vamos prestar atenção nesse argentino. Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos com o nosso painel. Vamos então iniciar o terceiro bloco do nosso painel, com a presença da pastora Romy, do professor José Geraldo e do padre Hernani. E eu não vou formular uma pergunta específica a nenhum dos nossos convidados, mas dar a palavra para que, nesse último bloco, eles possam expressar as ideias, os desafios, os pensamentos, no sentido de a gente ter um país, um Brasil mais ético. Começaria dando a palavra à pastora Romy. Pois é, um país mais ético, esse eu acho que é o nosso grande desafio. E eu penso que uma das tarefas bastante sérias em que a gente tem é de olhar para a nossa própria história de construção de país, de construção de nação, e ver como foi que nós fomos nos constituindo. E isso é importante porque é para a gente compreender determinados conflitos que estão hoje bastante fortes na sociedade. Eu penso muito nos conflitos raciais, nos conflitos de gênero, nos conflitos de ricos contra pobres, isso tudo nos conflitos interreligiosos que também a gente tem, acho que é um tipo de conflito pouco problematizado, mas a gente precisa prestar atenção nas perseguições, por exemplo, às tradições de matriz africana e das tradições religiosas de matriz indígena. E isso tudo está no processo de formação nosso enquanto país. Então, sempre se diz que a crise é um bom momento também para a gente encontrar saídas criativas. E eu penso que a gente precisa aproveitar esse momento de crise para revisar nossa própria história enquanto país. O nosso país é bonito porque ele é multicultural, ele é multirreligioso, ele tem um país... Somos um povo extremamente criativo, mas também somos extremamente desiguais, em que as relações de poder são bastante hierarquizadas, e eu creio que a gente está vivendo esse momento de desestabilização dessas estruturas. E isso não é negativo, eu acho que isso é bastante positivo, a questão é como é que a gente aproveita isso para pensar num projeto de nação que garanta o direito à existência de todas as pessoas, porque indígena, negro, mulher, pessoas LGBTs, africanos, descendentes de europeus, tudo isso é o Brasil. E a gente saber conviver com esse país plural que nós somos, de dimensões continentais, eu creio que é um desafio. Outra questão tem a ver exatamente com a questão econômica, né? Que também eu acho que a formação nossa enquanto país pode nos ajudar a compreender essa histórica desigualdade econômica que a gente tem. Me parece assim que é um problema ético de deixar de provocar muita inquietação a gente saber que existem pessoas no nosso país que morrem por conflitos agrários, quando a gente sabe que a gente tem terra e muita terra no Brasil. Então, são mortes provocadas exatamente por essa questão que o professor José Geraldo falou no primeiro bloco do programa, de que daqui a pouco a economia ela vem só para o acúmulo, ela não se pensa mais na possibilidade, nas condições de vida do conjunto da população. Então, eu penso que um desafio ético que nós temos é rever a nossa própria história enquanto país, rever a nossa história desde a perspectiva daquelas pessoas que ficaram à margem e problematizar as relações de poder que nós temos historicamente construído
no nosso país. Padre Hernani. Eu estava me lembrando que após a Constituição Cidadã de 88, na avaliação que foi feita da Constituição, se falava de exigências éticas da ordem democrática. E para exigências éticas da ordem democrática era que se pensou naquele movimento ética na política, né? E a ética na política me parece que é uma interpelação constante, talvez sobretudo nesse momento, em que nós vivemos uma ebulição muito grande, né, e vivemos um questionamento à experiência democrática que se viveu nos últimos anos. Eu acho que nós temos que ter muita atenção para não perdermos as conquistas da dimensão ética da democracia. E nesse tempo também de avaliação da Constituição, final dos anos 80, se falava que o Brasil não será realmente um país democrático, com critérios éticos sólidos, se não levarmos em consideração a dimensão da desigualdade social, né? Então, se citava uma frase que eu guardei, que dizia que os pobres é que são juízes da democracia, né? E se os pobres são juízes da democracia, temos que dar possibilidade à superação dessa desigualdade para que eles tenham realmente dignidade e possam realmente fazer valer os valores que eles ainda guardam com bastante força, que é a dimensão da solidariedade, né? E isso está se perdendo na estrutura da sociedade, na modernidade, e que eu acho que seria, de fato, um valor ético que os povos poderiam oferecer para o futuro do Brasil, sobretudo nesse momento de transição em que nós vivemos. Sou Zé Geraldo. Difícil porque os dois aqui como que balizaram o entendimento que evidentemente é compartilhado. Eu queria ser um pouco otimista, com algum grau de, vamos dizer assim, de pensamento trágico, né? Quer dizer, nós somos suficientemente vividos para nos darmos conta de que o que nos atormenta nesse instante, nem de sombra, é o que já nos atormentou em pouco tempo, há bem pouco tempo. E que, do ponto de vista da dimensão cultural do nosso país, né, há menos de 200 anos, e acho importante que o movimento seja exatamente demarcado por esse simbolismo de século, né, nós tínhamos uma cultura de tal modo negadora da nossa capacidade de sermos sujeitos da nossa história, que, contrariamente à Constituição que Hernani lembra, que é a da cidadania, a primeira que nós tivemos foi chamada de Constituição da Mandioca. Exatamente porque ela traduzia um tempo que não está longe, em que a cidadania era de tal modo restrita que superava vamos dizer, o enorme contingente de sujeitos negados, os trabalhadores todos, porque era um sistema escravocrata, as mulheres, porque eram infantilizadas no sentido da sua autonomia, os jovens, os indígenas, os clérigos. Era a constituição dos homens de bem, que, na verdade, não são os que têm dignidade, mas os que têm patrimônio, não é isso? E que, recentemente, a gente viu naquele ministério que foi apresentado, né? Brancos, ricos, masculinos, heterossexuais, ou pretensamente heterossexuais, né? Cristãos, porque votaram há poucos por Deus, pela família, né? E que traduz um tempo em que a realidade da cultura era fundada no favor, mas que a gente aprendeu nesse tempo e aprendemos bem a construir a realidade fundada nos direitos.
Então, eu penso assim que a questão da ética é exatamente nos organizar, nos armarmos de condições para dignificarmos as nossas lutas por dignidade. E a dignidade significa construir capacidade política de participar e compartilhar o poder que organiza o país. E ter capacidade de reivindicar no campo do econômico aquilo que é a nossa parte na produção social da riqueza, que não é fruto de uma bênção, é construído pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, né? Então, o meu otimismo vem de que a nossa história recente acumulou energias utópicas, emancipatórias. E, claro, o saldo trágico é esse acumulado de mortos, de excluídos, de banidos, de criminalizados e de infantilizados, né, na luta social. Mas o acumulado é enorme. E aí penso que, por mais vicissitudes que tenhamos, nós temos uma retaguarda que nos limita o recuo. Não tem como a gente recuar. A gente só pode avançar. Pode ser que a marcha seja agora obstaculizada, mas recuar não há como. Né? Então, eu acho que esse é o meu otimismo. É um otimismo, é trágico porque ele é carregado de memórias sofridas, mas ele é utópico, porque a gente tem projeto, a gente sabe que sociedade a gente quer, a gente sabe que tem referências éticas para construir uma comunidade de valores e não uma comunidade egoísta, em que nós sejamos sujeitos e não coisas. Né? E que eu acho que é isso que nos mobiliza e acho que é o eixo desse programa. Tem um aspecto que nós não aprofundamos nessas reflexões sobre a ética, é o comportamento ético do ser humano em relação a nossa casa-mãe, o nosso planeta. Quer dizer, gostaria de ter a opinião de nossos convidados de como é que nós devemos proceder para ter essa ética com o planeta, que se não revertermos essa relação, a espécie humana está comprometida. Pastora. Eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Eu acho que a gente tem movimentos, recuperando a dimensão utópica da nossa trajetória, a gente tem movimentos atualmente muito interessantes, como, por exemplo, toda a questão da produção agroecológica, que é toda uma forma de tu estabelecer novas relações com o meio ambiente, novas formas de produzir os alimentos e assim por diante. Mas, por outro lado, também, a gente percebe que o próprio sistema financeiro, ele exige cada vez mais extrair do planeta. E essa gana realmente vai nos colapsar e vai colocar a existência da criação, falando em linguagem teológica, em risco. Isso, para mim, é um risco bastante real. Ele não é fantasia, é real. Então, é um desafio muito grande a gente valorizar as pequenas iniciativas de relações diferenciadas e de cuidado com a casa comum. Padre Hernani. Eu estava me lembrando aqui da encíclica Laudato Si, em que o Papa traz uma novidade, para mim foi a grande novidade, é a relação entre a preocupação com a ecologia, com o meio ambiente e a dimensão social. Né? Tentar mostrar como os dois aspectos estão intimamente relacionados. Né? Na medida em que realmente nós temos mais cuidado com a natureza, isso naturalmente influencia na dimensão das pessoas, no coletivo. Na medida em que nós nos preocupamos com o coletivo, devemos integrar a dimensão do meio ambiente, da ecologia. Eu acho que essa é a contribuição mais expressiva que o Papa trouxe no documento Laudato Si. Professor José Geraldo, nesse último minuto que nos resta. De novo, concordando, e queria recuperar um pouco aquilo que também ficou ao longo da conversa, o valor da educação e das comunicações, né? Porque, na verdade, toda a nossa cultura foi construída para consumir o planeta e para nos consumirmos no meio, porque a forma de acumular ela é canibalizadora, né? Tudo é
coisa, tudo é commodity, tudo é consumível. Então a gente precisa nos reeducarmos. E acho que a pedagogia ética para essa mudança é a que se inscreve na agenda dos direitos humanos. Claro que não é apenas aquela coisa das gerações de direito, porque são simultaneidades. Mas inserir essa mudança pedagógica, quer dizer, o planeta não é uma coisa. Na verdade, o planeta é a incubadora da nossa existência, né? Nós não existimos se o planeta desaparece ou se colapsa, como disse, né? Então, os meios de comunicação têm que se engajar numa missão educadora, como, por exemplo, a Constituição indica que eles devem ser. E a educação tem que ser um valor social, não pode ser uma commodity, não pode ser um objeto de consumo. Então, eu penso que direitos humanos são a agenda da recuperação ética da vida digna, porque começam com a base da nossa matriz de existência. Nós existimos porque existimos no planeta. Lembre-se, aqui era o paraíso. Bem, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos 3 convidados, a pastora luterana Raumi, da CONIC, o padre Hernani, da gloriosa e sempre presente CNBB, e ao nosso humanista, da UNB. Me permita chamar de o grande humanista da UNB, professor Zé Geraldo. Finalizamos, então, esse painel e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Este foi mais um painel do 2022, O Brasil que Queremos. Assista outras edições do programa no site www.2022brasil.org.br ou no canal da TV Supra e no YouTube. Por hoje é só. Tchau!